Na aula de hoje e nas duas próximas aulas, pelo menos, nós vamos trazer alguns textos da Bíblia que falam sobre o Evangelho, sobre a mensagem do Evangelho, e vamos fazer alguns comentários sobre eles. O primeiro texto que nós vamos ver está em Romanos, no livro de Romanos, e o segundo texto em Atos dos Apóstolos. Mas antes disso, nós trazemos aqui para você uma mensagem muito importante também sobre a verdade das Escrituras. A Escritura proclama duas grandes doutrinas, a da lei, ou seja, da vontade revelada de Deus, e a do Evangelho, suas promessas salvadoras em Cristo. Então é isso que nós vamos encontrar na Bíblia. Tanto a vontade revelada de Deus está na Bíblia, como também as promessas salvadoras de Cristo por meio do Evangelho. O primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Romanos, capítulo 1, verso 1 a 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho. O outro texto é um texto um pouco maior, está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, dos versículos 14 até o 36. Vamos meditar nesse texto também, depois a gente vai fazer um comentário sobre os dois textos. As pessoas que estavam presentes perguntam o que era necessário que eles fizessem. Pedro convoca os arrependimentos. Então vamos lá fazer um resumo daquilo que nós vimos nessas duas mensagens. Nós vimos no Romanos capítulo 1, que Paulo falou que o Evangelho é de Deus. Então o Evangelho não é algo que foi inventado por um homem. O Evangelho é de Deus. Ele é o autor e ele é o assunto do Evangelho. Também nós vimos no livro de Romanos que o Evangelho não é algo recente. Paulo fala que ele foi prometido através dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então ele foi prometido por Deus através dos seus profetas no Antigo Testamento. O Evangelho também, Paulo diz em Romanos, que fala a respeito de Cristo. Chama Cristo de Filho de Deus. Quando Paulo fala que Cristo é Filho de Deus, ele está dizendo que Jesus tem a mesma natureza de Deus, ou seja, ele é Deus. O Evangelho fala a respeito de Cristo, que ele é Deus, que assumiu a carne humana, mas não deixou de ser Deus. Jesus é uma pessoa ímpar, ele é uma pessoa com duas naturezas, uma pessoa que tem uma natureza divina e uma natureza humana. Não é 50% homem e 50% Deus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. É um mistério a encarnação. Pedro, na sua pregação, ele fala o seguinte, que a era do cumprimento chegou. Primeiro Pedro começa falando com os judeus que ouviram a manifestação do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo ali sobre a igreja, que aquela acusação de embriaguez não estava correta, porque ele, como judeu piedoso que era, eles não tinham comido nada ainda. Era costume do judeu piedoso só se alimentar após a oração da manhã, que era às 9 horas. Então aquela hora ali, a hora que Pedro fala, era a hora da oração matutina, e o judeu não se alimentava nem bebia antes desse horário. Então Pedro define aquilo que aconteceu como uma manifestação soberana do reino de Deus, de acordo com a profecia de Joel. E o que Pedro fala? Primeiro, ele está falando que aquilo que foi prometido pelos profetas, que Paulo falou ali em Romanos, começou a se manifestar. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel, isso que Pedro diz. Todos os profetas desde Samuel, todos quanto falaram, também anunciaram estes dias. Ele fala também em outra pregação.
os apóstolos declaram que a era messiânica havia surgido no horizonte. Depois Pedro fala também, em segundo lugar, que o surgimento dessa era messiânica, né, o Messias Jesus, que é a palavra Cristo, né, esse nome Cristo não é um sobrenome de Jesus, significa Messias, né, no grego. A palavra Cristo é Messias do grego. Messias é uma palavra hebraica, transliterado para o grego é Cristo. Então Pedro nos fala, em segundo lugar, que o surgimento da era messiânica, ou a manifestação de Jesus Cristo, aconteceu por meio do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição. E faz um breve resumo também, né, com provas extraídas das Escrituras, né? Ele fala que isso aí foi um determinado conselho e presciência de Deus. Quais são as provas que ele extrai das Escrituras? Ele fala de Davi, da profecia de Davi sobre a ressurreição de Cristo. Em terceiro lugar, Pedro fala nessa pregação que nós lemos que a causa da ressurreição de Cristo foi ele exaltado por causa dessa ressurreição de Cristo. Aliás, ele foi exaltado para estar à direita de Deus como cabeça messiânico de uma nova raça. Vocês lembram que eu falei na aula passada que Jesus era um novo Adão? Pois é, Jesus é o segundo Adão, aquele Adão que cumpriu plenamente a lei, cumpriu plenamente a vontade de Deus. Agora ele é o cabeça de uma nova raça, de um novo povo de Deus. Em quarto lugar, Pedro ensina nessa pregação que o Espírito Santo na igreja, aquela manifestação em Pentecostes, do Espírito Santo vindo como um vento impetuoso, é o sinal de que o poder e a glória de Cristo estão presentes. Ele fala assim, Pedro, no capítulo 2, versículo 33, de sorte que, exaltado pela graça de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Derramou isso o quê? A bênção do Espírito Santo presente no meio do povo de Deus. Em quinto lugar, Pedro fala que a era messiânica atingirá rapidamente a sua consumação no retorno de Cristo. Ele fala isso no capítulo 3, nós não lemos aqui, mas está no capítulo 3, versos 20 a 21. Ele fala assim: envie ele a Jesus, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. O que ele está falando? Ele está falando que da mesma forma que foi para o céu, Jesus Cristo vai voltar em glória. E a sexta parte da pregação de Pedro é um apelo ao arrependimento, com oferecimento de perdão e do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vocês e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar.